Fala pessoal, tudo jóia? Flipchart Friday número 5. Hoje a gente vai falar sobre passagem de bastão. O que é a passagem de bastão? É quando eu tenho um processo segmentado e alguém do meu time passa o bastão para o outro. Em geral, quando a gente fala de processo de passagem de bastão, a gente vai falar de um hunter passando para um closer. Ou de um SDR passando para um account executive, para um executivo de vendas. Então isso pode acontecer tanto no meu processo de inbound quanto no meu processo de outbound. Mas a gente não vai ter muita diferença sobre a atuação dele. Para você que viu o nosso Flipchart Friday 4, número 4, você viu esse diagramazinho aqui. O que a gente falava lá? Que no final das contas, quando você é um SDR e você está trabalhando na qualificação do seu lead, você vai ter que gerar rapport e educar ele. Esse é o trabalho que você tem ao longo do seu processo. Mas a educação, em especial, ou seja, o grosso da educação ao longo da negociação, fica com quem? Fica com o executivo de vendas. É ele que tem que garantir que o lead esteja pronto para a compra em termos de maturidade. Então você vai se preocupar em gerar rapport e fazer o quê? Qualificar esse lead por perfil, para gerar um MQL. O lead qualificado por perfil precisa gerar o que para você? Informações sobre o cenário dele, sobre a situação dele. Se ele está te contando mais da situação dele, no fim das contas ele precisa sentir o que em você? Confiança para ele se abrir e contar realmente o que está acontecendo. Contar o que ele passa, qual que é o cenário dele, se ele está alinhado com o quê? Com o seu ICP. Então, no final das contas, quando você recebe uma lista em outbound, ou até mesmo quando você está trabalhando com inbound, a primeira coisa que você faz antes de tentar falar com o lead, seja o que levantou a mão ou que você vai começar a prospectar, é olhar se ele realmente tem algum perfil de ICP. Então vamos supor que você só vende para a empresa. Chega um cara falando assim, oi, tudo bem? Então, eu trabalho em um lugar tal, mas eu gostaria de abrir uma empresa e quero comprar de você. Ou eu sou um consultor Herbalife, um consultor Polishop, e eu estava querendo bater um papo contigo. Esse cara, ele tem um perfil de cliente ideal para você? Sua ferramenta vai gerar valor para ele? Se você entender que, pelo modelo dele, ele talvez não vai encaixar, esse processo posterior, que é conexão, qualificação e a passagem de bastão, nem vai precisar acontecer. Você já vai desqualificar ele naquele momento. Mas, caso realmente vai acontecer, a gente passa para a conexão, eu consigo realmente conectar com esse lead, eu vou qualificar ele, lembrando que a qualificação do SDR ela é feita por perfil, então eu vou garantir que ele tenha o perfil real do ICP, que eu já consegui visualizar ao olhar para as informações dele, eu vou entender qual que é o cenário dele, e aí eu faço a passagem de bastão. E aí, naturalmente, existe um negócio que se chama SLA, que é um Service Level Agreement. O Service Level Agreement, ele nada mais, nada menos é do que um acordo entre o Hunter e o Closer, entre o SDR e o executivo de contas. Por quê? Porque ele vai virar e falar assim, olha, eu tenho que te entregar um cara com isso de informação e, ao mesmo tempo, eu tenho que te dar mais outras informações para te ajudar a direcionar seu discurso. É isso. No final, a gente brinca que eu tenho uma matriz de qualificação que é quase um checklist, ou pelo menos um formulário que o meu Hunter ou o meu SDR poderia responder e entregar para o Closer, e a partir dali eu entendia se estava tudo certinho. Mas dentro dessa matriz de qualificação eu tenho dois valores diferentes, eu tenho dois tipos de informações diferentes. Um é o requisito, ou seja, se o lead não tem esse tipo de característica ou esse tipo de cenário, ele está fora do meu processo. Então, assim como lá no ICP aqui, eu posso desqualificar o cara, quanto os direcionáveis, que é eu tentar descobrir mais do cenário desse lead. Um exemplo muito claro, se você vende para empresas, vender para um time grande, um time pequeno, se diferencia na hora que você vai tentar gerar valor para aquele lead. Você consegue vender para os dois, então ele não é um requisito, mas ele direciona dentro do seu modelo de quê? De educação, que é o que o closer ou o executivo de vendas vai ser o responsável por fazer. Então, quando eu faço a minha matriz de qualificação do jeito correto e eu tenho isso daqui claro, eu consigo fazer uma passagem de autoridade e também uma geração de rapport efetiva do meu lado, acabou. Meu processo de SDR ele foi bem feito, ele foi bem executado e eu estou jogando uma bola redonda ali para frente. Então o meu fechador, o meu executivo de vendas, o meu closer vai fechar a conta caso ele consiga fazer o trabalho dele bem feito. Então o meu trabalho já foi feito. É isso que a gente tem que preocupar. No fim, a gente fala que são três os mantras, né? Ou três os termos que compõem o mantra do seu SDR.
é compromisso, urgência e engajamento. Ele tem que conseguir um compromisso legal de problema, ele tem que entender o que motiva o cara a estar dentro daquele processo e, a partir desse compromisso, ele garantir que ele é uma prioridade. Então, esse problema que a gente está gerando um compromisso sobre ele, existe uma prioridade, ou seja, uma urgência para se resolver isso agora. Então, eu não vou simplesmente entrar de curioso para ver como você resolveria, mas eu não estou afim de resolver agora que eu tenho um outro problema maior aqui do meu lado. E ele está engajado dentro da minha conversa. O engajamento é o que faz com que ele responda o closer ali na frente. E a passagem de bastão efetiva, ela depende justamente de uma passagem de autoridade e de um rapport criado, porque se eu conseguir demonstrar para o lead que existe um problema dentro do cenário dele, a gente gerou um compromisso, ele me falou que ele quer resolver e, através de rapport, através de autoridade, ele entende que nós, da nossa operação, somos qualificados o suficiente para resolver aquele problema, ele está engajado e ele está motivado a aparecer na próxima reunião com o meu executivo de contas para ele entender o porquê que a gente consegue ajudar mesmo, ou como a gente consegue ajudar mesmo o cenário dele. Ficou claro? É isso. Quero te dar algumas dicas rápidas, umas dicas fáceis de como que você pode fazer o seu processo rodar melhor ou de como a sua passagem de bastão pode se tornar melhor. Primeiro ponto, alinhamento de expectativa. No momento que eu estou finalizando o meu processo, eu já consegui fazer tudo isso daqui dentro da qualificação e falta só apresentar para o meu closer, eu vou alinhar a expectativa, que é o que vai acontecer nos próximos passos. E o que você gostaria de ver a partir dos próximos passos. O Arthur, quando ele trabalhava aqui comigo, ele fazia muito isso. Ele perguntava para o lead, cara, quando você for conversar com o Vinícius, o que você espera que o Vinícius vai trazer para você na próxima conversa? O que você gostaria de ver em termos de solução? Então, você já espera ter uma demo na próxima conversa? Já espera ver o produto funcionando? Ou você espera que ele te explique o porquê que a gente é capaz de resolver e porquê que nós somos a melhor opção e depois ele comprova numa outra reunião? Porque é assim que o nosso processo funciona. Então, deixa eu alinhar a expectativa, senão a gente chega numa próxima reunião e por mais qualificado você seja, você está ansioso. E a expectativa desalinhada faz com que a gente não consiga fechar ou que a gente tenha problemas claros. Então, além disso, eu tenho um fluxo de passagem de bastão claro, onde o Hunter apresenta para o closer, o SDR apresenta para o executivo de contas e o executivo de contas faz alguns follow-ups, não conseguiu qualificar, devolve para o SDR garantir a reconexão. Nesse caminho é normal, mas eu tenho que ter um fluxo de apresentação básico com uma comunicação mais ou menos planejada, onde eu vou simplesmente customizar para aquela situação, para o que eu levantei dentro da minha qualificação. Esse fluxo é o que garante que tudo funcione muito bem. Por último não, algumas coisinhas. Etapa de pipeline bem definida, isso é natural. Se eu não tenho etapas bem definidas e eu não sei, por exemplo, eu tenho uma etapa que no meio dessa etapa sai de um cara e vai para o outro, então sai do meu SDR e vai para o meu closer. Vai dar errado, não vai funcionar bem. Então, nesse caminho, a gente tem que fazer um processo um pouquinho mais claro, que dê visibilidade, dê transparência para tudo que está acontecendo do nosso lado e eu consiga passar para o lead onde que ele está, de acordo com o meu desenho de funil, com o meu desenho de pipeline. Então, se eu sei que o cara foi gerado MQL, ele caiu na mão do closer, antes, no processo de conexão, por exemplo, numa etapa de conectado, está na mão do meu Hunter. Se ele foi conectado e ele ainda vai ser qualificado, ou ele é perdido porque ele está desqualificado, ou ele passa para MQL. Passou para MQL, está na mão do closer. E o closer consegue olhar para o pipeline dele e falar assim, olha, desses caras, esse já me respondeu, esse não me respondeu, eu tenho que devolver e por aí vai. Por quê? Porque a gente fala desse SLA e esse SLA ele tem que ser claro. Então, quanto mais claro, quanto mais visível para o time onde cada cara está dentro do seu pipeline, onde cada lead está, mais fácil é de você gerar um SLA muito simples ou easy de mensurar. Muito fácil também de dar feedback para todo mundo e não deixar insatisfação. E no final das contas, você tem que ter uma revisão desse processo. Então, a gente curte falar que eu tenho um processo de coaching onde ou o closer ou o gestor vão sentar com o SDR ou com os dois e o gestor vai virar e falar assim, olha, como que é uma passagem de bastão entre a gente? O que o SDR vai entregar e o que o closer vai falar a partir daqui? Quais informações que a gente vai aproveitar e como que a gente aproveita essas informações? Esse processo ele garante que a gente consiga afinar um ponto ou outro e continue vindo coisa boa e continue sendo atendido bem pelo time que vai receber aquele cara. Por último, a gente também tem um processo de loss analysis que é natural,
um processo de quê? De análise da perda. Esse processo ele vai acontecer de uma maneira muito simples. Eu vou pegar e falar, meu SDR e meu closer vão sentar, vão conversar e falar assim, olha, esse cara que eu te passei, e aí, por que a gente perdeu ele? Será que faltou alguma informação lá atrás e que desqualificou ele aqui na frente? E isso você pode descobrir? Ou isso daqui eu descobri em determinado momento, você entregou um cara bom, mas realmente não dava para fechar esse cara por causa de X, Y ou Z? Esse processo de loss analysis ajuda o SDR a melhorar também o processo dele, mas ele também ajuda a dar um feedback de você está entregando isso e está acontecendo aquilo. Ou seja, ele consegue se sentir parte daquilo que está acontecendo. Eu acho que esse é um ponto muito claro. Por quê? Porque para quem pode conseguir realizar um vínculo em comissionamento, vai gerar muito valor. Existem dois tipos básicos de comissionamento. E aí ele vai variar de acordo com o seu objetivo. O objetivo de gerar muito volume no processo de SDR, então, tipo, ou eu filtro muito volume, ou eu consigo marcar muita reunião para o meu time. E aí eu tô naturalmente querendo, tipo, lidar com muito número, e lidar com muito número faz com que eu premie o meu SDR que gera volume, ou qualidade, onde eu quero que ele filtre mais do que ele realmente, tipo, passe muita coisa. Vai depender de uma série de fatores o que você vai escolher, mas para quem escolhe volume, então eu pago um valor de comissão por reunião que o meu SDR marca com o meu closer, você naturalmente vai falar assim, cara, você marcou uma reunião com o closer e tomou no show. Eu já tenho aqui parte do meu SLA afetando esse processo. Mas além disso, uma das coisas que a gente tem que entender é, se ele está, tipo, tomando no show e a gente não está, tipo, pagando para ele, então eu retorno do cálculo da comissão, eu também tenho que retornar o cara que é desqualificado. E aí o processo de loss analysis, o processo de revisão, eles garantem que aquele SDR não fique desmotivado de falar assim, olha, gerei um lead, gerei MQL, e de repente o closer fala, não é o MQL, pronto, devolve. A gente vai fazer um loss e falar assim, ó, não é MQL por causa dessa característica. E aí a gente consegue o resultado final. Quem trabalha com qualidade já tem facilidade nisso, por quê? Porque o SLA ele já está embutido dentro do seu processo, se você não gera MQL bom, você não consegue, tipo, fechar um cliente lá na frente. Então, o cara que trabalha com comissionamento por qualidade, o SDR ganha por cliente fechado. E aí, ficou claro para você? Toda passagem de bastão, lembrando que segue o mantra de compromisso, urgência e engajamento. Se você é um SDR que consegue gerar todos esses três fatores ao longo do seu processo, a passagem de bastão sua vai acontecer da melhor maneira possível, o seu close vai receber uma bolinha redonda no peito, é só matar e bater pro gol. Fechado? Então vamos lá. Próximo Flipchart Friday, deixa aqui a sua sugestão de tema e a gente vai tentar te ajudar. Se tiver dúvida, pode também comentar aqui embaixo. Abração, boa semana!